E a Bíblia diz que Jesus veio pregando o evangelho da graça, o evangelho do amor de Deus. E é interessante que quando Jesus pregava isso, ele pregava para todas as pessoas. E Jesus tinha o hábito de se assentar com pessoas pecadoras, assim, aos olhos daqueles líderes religiosos. E Jesus estava comendo, estava conversando, atendendo cobradores de impostos, pessoas que não tinham uma boa reputação aos olhos da igreja, se assim podemos chamar, a sinagoga de igreja naquela época. E é interessante que quando Jesus estava sentado com aquelas pessoas, eles estavam zombando de Jesus, criticavam Jesus, como se Jesus não soubesse com quem estava sentado. E Jesus então contou 3 histórias, uma delas chamada de parábola da ovelha perdida, a segunda a parábola da moeda perdida, e a terceira, a parábola do filho perdido, que é esta que nós estamos estudando já há algum tempo. E então Jesus contou que um pai tinha 2 filhos, e um dia o filho mais moço virou para o pai e disse: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence, porque eu não quero mais ficar dentro dessa casa. E o pai, então, diz a Bíblia que o pai repartiu a sua fazenda entre os 2 filhos, e ele, depois de alguns dias, ele juntou tudo que ele tinha e foi embora para um país distante. E lá ele viveu uma vida sem controle, uma vida toda sem regras, e ele desperdiçou tudo que ele tinha. E quando ele desperdiçou tudo que ele tinha, ele começou a passar fome, passar necessidade. E ele então buscou emprego numa fazenda próximo dali. Mas chegando lá, mandaram ele para apacentar porcos. E um judeu apacentar porco, imagina que situação degradante, né? E ele foi para lá cuidar dos porcos. E ele queria comer até a comida que os porcos comiam, mas ninguém deixava ele comer. Ninguém lhe dava nada, diz o texto na parábola que Jesus conta. E Jesus então diz que ele ali se arrependeu. E foi quando eu li esse texto, o verso 18, ele diz: vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceite como seu trabalhador, como um trabalhador. E o pai então faz uma festa para ele, chama ele para dentro de casa, não manda ele trabalhar, chama ele para festejar, e quando está acontecendo a festa, então chega o irmão mais velho, e o irmão mais velho contesta a atitude do pai de receber o filho em casa, mesmo tendo desperdiçado toda a fazenda. E o pai então mostra o seu amor também para com o irmão mais velho, chama ele para dentro de casa, para a festa. A Bíblia mostra que ele não foi para a festa, ele ficou do lado de fora. Então Jesus contou essa história para nos trazer uma lição muito importante. Ele estava diante dos religiosos, e ele agora então conta que o que Deus quer de mim e de você não é uma simples vida religiosa, mas Ele quer de mim e de você uma aproximação muito íntima dEle. Ele quer que eu e você nos assentemos na mesa com Ele e comamos com Ele da sua carne, comamos do churrasco, do bezerro gordo que Ele mata para aqueles que chegam em casa, segundo a história de Jesus. Parábola então é esta coisa longa, nesta volteada que Jesus dá, trazendo então uma explicação do amor de Deus para conosco e do nosso comportamento diante do seu amor. Com essa história, Jesus diz que tem 2 tipos de pessoas, aqueles que são religiosos, aqueles que acreditam que estão bem na sua vida, são pessoas boas, mas aqueles que reconhecem que não merecem tanto, que são pecadoras e que precisam do amor e da graça de Deus para a sua vida. Esta, em resumo, é a história do filho perdido. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite? Quando eu olho na palavra desse moço, ele dizendo: vou voltar para a casa do meu pai, ele está tomando uma decisão de mudar de vida. Ele está tomando uma decisão de melhorar a sua vida. Ele não estava bem onde ele estava. Ele se sentiu rejeitado onde ele estava. Ele era um imigrante. Ele estava ali sendo incômodo para as outras pessoas e para si mesmo. E agora então, a Bíblia diz que ele se arrepende do que ele tinha feito, sair de casa. E lá no meio da miséria, lá no meio do sofrimento, ele então diz assim: pai, eu vou voltar para casa. Ele fala consigo mesmo: eu vou dizer para o meu pai que eu preciso da ajuda dele. Eu vou admitir para o meu pai que eu preciso melhorar minha vida. Por esta noite eu quero compartilhar com cada um de vocês esse seguinte tema: eu preciso melhorar. Foi o que eu encontrei aqui na palavra e na parábola. Eu preciso melhorar. Quem de nós acha que já chegou onde devia chegar?
Quem de nós chegou à estatura de varão perfeito, à plenitude da graça? Quem de nós já alcançou o tamanho de Deus, de Jesus? Nenhum de nós. Nós temos imperfeição e isso então nos leva a entender que não estamos bem muitas das vezes nas nossas vidas. Eu acredito que aqui nesta noite alguns de nós já voltamos para casa, mas talvez alguns nunca saíram de casa na sua mente. Talvez porque tem uma vida regrada, uma vida certinha, são até mesmo tem uma religião, não importa qual seja a igreja, mas tem uma religião, e nem sempre a religião, meus queridos, ela é suficiente para a nossa vida, porque a suficiência não está na vida religiosa, a suficiência está na mesa do Pai. É interessante observarmos que a palavra de Deus diz que é no momento do arrependimento, quando nós reconhecemos a nossa imperfeição, e então pedimos ao Pai, até mesmo para ser um trabalhador. O que significa um trabalhador? Alguém que faz alguma coisa na fé, alguém que seja religioso de verdade. E então, Pai, eu quero ser pelo menos um religioso. E o Pai olha para ele e diz: que religioso coisa nenhuma. Eu quero que você seja íntimo de mim, que esteja comigo na mesa, que coma comigo, que assente-se comigo todos os dias da sua vida. E é interessante, meus queridos, que eu quero nesta noite convidar cada um de vocês para que nós pudéssemos entender que eu e você, cada um de nós, precisa de fato melhorar. Amém? Então fala comigo: eu preciso melhorar. Amém? E então eu tenho que tomar algumas atitudes. Primeira atitude, são só 3 nesta noite. Primeira atitude, reconhecer que eu pequei. Primeira atitude qual é? Reconhecer que eu pequei. Olha só, a palavra de Deus diz que quando eu admito minha necessidade, eu estou dizendo: Pai, eu não sou perfeito. A palavra diz que quando ele, lá no seu lugar que ele estava, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra ti. É isso que a Bíblia está dizendo, que ele admitiu que pecou. Em Romanos capítulo 3, verso 23, sabe o que a Bíblia diz? Quem sabe? Fala comigo. Porque todos e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, olha, não adianta você pensar: eu não. Claro que pecou. Todos nós somos pecadores por descendência do primeiro homem na palavra, aqui na terra. A Bíblia diz que toda a raça humana pecou, todos nós pecamos. O filho pródigo afirmou isso, meus irmãos, ele reconheceu o seu pecado. Uma das coisas mais difíceis na vida de cada um de nós é admitir que nós erramos e admitir que nós pecamos. Dentre essas 74 mensagens da parábola, tem uma que eu preguei logo no comecinho. Era nessa confissão do filho: Pai, pequei. O título do sermão foi esse: Pai, pequei. Interessante que quando eu ia datilografar, coisa antiga, né? Quando eu ia digitar ali no computador, do século passado, né? Dá para ver, né? Quando eu ia digitar ali no computador: Pai, pequei, o Word não aceitava. Ele escrevia: Pai, pecaram. E eu insistia: Pai, pequei. Ele: Pai, pecou, Pai, pecaram. E eu olhei para dentro do computador e disse: é verdade, nem você admite que pecou. É que estava faltando uma vírgula. Pai, vírgula, pequei. Eu digitava sem a vírgula, não aceitava de jeito nenhum. Pai, pequei. Porque para mim era tudo junto, né? Pai, pequei. É interessante, meus irmãos, que nem o Word aceita que pecou. E eu então fiquei: poxa vida, é verdade, como é difícil você dizer pequei. Como é difícil a gente admitir: errei. Como é difícil a gente admitir os erros da gente. E para a gente melhorar, presta atenção, a primeira coisa que nós temos que fazer é admitir que nós erramos. Amém, igreja? É admitir que nós pecamos, é admitir que não somos perfeitos. Aí vem o irmão mais velho que Jesus coloca na história, como eu contei rapidinho logo no começo. E ele diz para o pai, na hora que ele está bravo com o pai, porque o pai recebeu o irmão mais novo, que havia torrado metade da herança, quase a metade, 1/3 da herança, segundo a história dos judeus. Ele torrou 1/3 da herança, ele gastou toda a sua parte, agora ele volta para casa, e ele vai comer da herança de quem? Do irmão mais velho. E o irmão mais velho fica muito bravo, porque o pai mata o bezerro gordo, o bezerro especial para aquela festa.
para receber o filho mais novo em casa. E ele diz: pai, eu não acredito que o senhor fez isso. Como eu trabalho feito um doido para o senhor, feito um escravo. Na linguagem de hoje diz: trabalho como escravo. Aí ele diz assim: eu nunca transgredi uma ordem sua. Coisa linda, né? Perfeitinho esse cara, né? Nunca pequei. Olha só o erro da religiosidade. A religiosidade acha que a gente nunca erra. Eu sou bom, nunca matei, nunca roubei, não faço mal para ninguém, né? Sabe esse discurso meio sem graça que as pessoas falam por aí? Então, a verdade é que o pecador acha que ele está bem. Não, eu estou bem, eu estou ótimo. Do jeito que eu penso, do jeito que eu ando, do jeito que eu faço, está tudo bem. E esse irmão mais velho, então, representa esse tipo de gente que não quer admitir que tem errado. Queridos, a palavra diz, então, que achamos que sendo bons religiosos, nós somos perfeitos, que nossa relação com Deus é boa, mas a Bíblia diz que não é assim que as coisas funcionam. Minha vida, meus irmãos, tudo que eu sou está relacionado à graça e ao amor de Deus, a sua graça para comigo. Eu não mereço. Uma das frases mais lindas da boca desse rapaz mais novo, depois que ele diz, pequei, ele diz o quê? Não mereço. Você já parou para pensar que a gente não merece mesmo? Às vezes a gente acha que a gente eu estou aqui na igreja porque eu sou uma pessoa boa, né? Eu nasci batista, eu nasci da Assembleia, nasci presbiteriano, seja o que for, eu sou uma pessoa cristã, e então eu começo a pensar que eu sou merecedor. E a grande coisa que nós temos que ver na nossa vida é que nós estamos separados do Pai e que nós não merecemos estar na casa dele. Eu não estou aqui hoje pregando para vocês porque eu sou uma pessoa boa, porque um dia Deus olhou para mim e disse, esse aí é o cara, esse cara é bom, vou levar ele para ser pastor. Quem sabe, olha, vou botar ele para ser diretor da convenção, vai mandar em todo mundo. Manda nada, né, pastor? Manda nada. Nada disso. Isso é graça de Deus. Eu sou fruto da graça. Nós somos fruto da graça. Nós devemos conhecer as nossas limitações e perceber que nós não temos força suficiente para fazer todas as coisas sozinhos. Tudo é graça de Deus. Primeira coisa que eu estou dizendo nesta noite para nós é que precisamos reconhecer que erramos. Aí quando eu erro, a Bíblia diz que nós estamos separados do Pai. Foi quando ele disse, estou morrendo, estou aqui morrendo. A Bíblia diz que a separação de Deus é morte, é estar morrendo. E a gente deve reconhecer isso. A morte traz umas limitações tremendas para as pessoas. Limitações tremendas para nós. Uma coisa que eu tenho lido e aprendido é que morto não tem vez, morto não tem razão, morto não tem escolha, morto não tem preferência. Morreu, morreu. Você já viu algum defunto no caixão dizer, peraí, para o enterro aí, não estou gostando desse hino que vocês estão cantando, não. Eu nunca vi defunto interromper velório. E se fizer isso, acho que não fica ninguém, né? A verdade é que defunto não tem vez, não tem preferência. Olha, eu não estou gostando da cor dessas flores que botaram no meu caixão. Muda esse negócio. Ô mulher, não era esse paletó que eu queria que colocasse no meu enterro, não, tá bom? Defunto não escolhe, morreu, acabou, não tem mais escolha. E nós também, quando morremos nos nossos pecados, nós não temos escolha, nós não temos preferência, nós não temos autoridade nenhuma. Nós temos que depender exclusivamente da graça de Deus, amém, igreja? Da graça. Imagina, uma pessoa está morrendo, se afogando, lá no mar. Aí de repente você joga uma boia de cor laranja para ela se salvar. Ela olha para você e diz, não, laranja não, só se mandar azul. É assim que ela vai fazer? Ela vai se agarrar no laranja, mesmo não gostando de laranja. Está morrendo. Quando nós estamos morrendo, nós perdemos nosso direito de dizer, eu quero isso, daquele jeito, daquele jeito. Meus queridos, a palavra de Deus diz que o pecado fez estragos na raça humana. Tirou de nós o domínio, tirou de nós o controle. Quando Deus nos fez, a Bíblia diz que é de sujeitar e dominar em todas as coisas.
Mas quando nós pecamos, nós perdemos esse domínio, perdemos a glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão, ou seja, estão sem a glória de Deus. Nós perdemos a glória de Deus quando nós pecamos. E essa glória, meus irmãos, eu vejo aqui na parábola, isso é outro sermão, não vou pregar dois hoje, né? Eu vejo aqui na parábola que ela está representada nos 4 presentes que o pai dá para o filho: bezerro, sandália, vestido e anel. São as 4 coisas que mais o homem deseja na vida: liberdade, autoridade, alegria espiritual e vida nova. Uma vida. Queridos, é interessante observarmos que a palavra do Senhor diz, então, que nós precisamos acreditar que Jesus Cristo, que é em Jesus, que é em Deus, que nós vamos encontrar condições de melhorar. Aquele moço sabia que era na casa do Pai que estava o lugar para ele melhorar. Ele não podia continuar naquele estado que ele estava vivendo ali. E ele que tinha que voltar para casa, para que Deus mexesse na sua vida, arrumasse a sua vida, arrumasse a sua casa, arrumasse o seu lar. Queridos, é Deus quem pode dar jeito em cada um de nós. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Eu preciso melhorar, e você? Segunda atitude. Senão Daniel vai dizer: o cara ficou 3 anos sem vir, agora quer pregar por 3 anos. A segunda atitude é reconhecer que não mereço. Qual foi a primeira? Reconhecer que eu pequei. Eu pequei e estou sem força para fazer qualquer coisa. Eu perdi a minha glória, eu perdi a minha herança, eu gastei tudo, eu torrei com o meu pecado, meu afastamento do Pai. E agora então, eu devo reconhecer a segunda coisa, que eu não mereço, porque eu me separei dele. Deus nos fez com direito, e nos deu o direito de domínio, como eu disse há pouco, sobre toda a criação, e nós perdemos quando nós saímos de casa. A Bíblia, meus irmãos, diz que nossos pecados ofendem a Deus, que nós perdemos nossa autoridade, liberdade, merecimento, afinidade com Deus, o Pai. Aí Romanos capítulo 3, versos 23 a 25, diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que nos salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua graça, para que pela sua morte na cruz, Cristo nos tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele, o justo, é justo e aceita os que creem nele. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Queridos, a Bíblia me diz aqui que nós desperdiçamos, quando saímos da presença do Pai, esse direito. Não é por merecimento que chegamos em casa. Com muito esforço eu posso ir até o quintal, mas entrar em casa, só Deus quem pode abrir a porta e me colocar para dentro. O filho chegou, estava chegando na porteira, e ele não teve coragem, ou ele não conseguiu sequer com seus passos chegar na porteira. O pai o avistou de longe, diz a palavra do Senhor, e correu, abraçou, beijou, e foi o pai quem trouxe aquele filho para dentro de casa. Essa ilustração de Jesus serve para me dizer que é Deus que me traz do quintal, é Deus que me busca na porteira da fazenda, é Deus que me busca na estrada, é Deus que me pega no caminho, é Ele que me pega e traz abraçado comigo e me leva para dentro de casa e me põe assentado com Ele na mesa. É Deus quem faz tudo, amém, igreja? É Deus. Eu não consigo, eu desperdicei o meu direito, eu não tenho condição de entrar, eu tenho que pedir ao Pai: Pai, eu pequei, eu não mereço, faz de mim um trabalhador. Esse pedido, logicamente, estava influenciado pela sua religiosidade, porque ainda éramos imperfeitos, diz a palavra do Senhor, quando Ele nos achou, mas Deus prova o seu amor para conosco, como diz a Bíblia, em que Cristo, sendo nós ainda pecadores. Percebe como é que a Bíblia
está bem certa com a parábola do filho pródigo, porque ela também está na palavra de Jesus. Queridos, não podemos fazer nada, não temos condição de fazer nada, nós não merecemos o perdão, é Deus quem nos faz justos, diz Romanos capítulo 3. Imagine que você ganhe de presente uma obra de arte de um grande amigo seu. Aí você olha aquele quadro bonito, aquela obra, e ele diz, olha, isso tem um valor tremendo, é imensamente cara esta obra. Aí você olha para ele, mas espera aí, mas eu não mereço isso. Eu não fiz nada por isso, eu preciso dar um jeito, eu preciso fazer alguma coisa. E diz, não, você não precisa fazer nada, é seu de presente. Não. Aí você vai lá, compra uma lixa, compra mais um pincel, compra mais tinta, e pega aquela lixa e começa a dar o seu jeitinho na pintura que você recebeu. E passa a lixa, e você estraga toda aquela obra de arte, e põe uma tinta que você não podia colocar, e passa o pincel onde você não devia passar, e o que vai acontecer com aquela obra de arte? Ela se estraga. Assim também é a salvação de Deus para conosco. Ele já fez o quadro perfeito. Ele já pintou a pintura que tinha que ser. E não adianta eu querer dar mais uma lixadinha. Não adianta eu querer dar mais uma pincelada. Não adianta eu tentar melhorar. O que Deus fez está perfeito, está pronto. Assim é a salvação do Senhor para cada um de nós. Ele é quem pode fazer a gente melhorar. A palavra do Senhor então me diz que não adianta eu tentar dar um jeito. E aquele moço tentou dar um jeito na sua vida, aqui na história, indo buscar emprego numa fazenda, o homem mandou ele tratar de porcos. Quando a gente tenta resolver o nosso problema, o máximo que a gente consegue é uma fazenda para cuidar de porcos. Quando a gente tenta dar jeito. Mas quando a gente deixa Deus dar jeito, sabe o que a gente consegue? Uma boa e baita, como diz o gaúcho, churrascada. Você consegue uma festa. Você é convidado para uma festa. É isso que Deus nos oferece. Ele vinha com o conceito de arranjar um campo para trabalhar, porque ele achava que era trabalhando que a coisa ia ficar boa. E o pai diz, que trabalhar o quê, meu filho? Vamos para a festa. Vamos para a festa. Deus nos chamou para uma festa. Deus nos traz para um banquete. Deus faz a vida da gente melhorar. Só Ele, mais ninguém. A terceira e última atitude que eu devo tomar para melhorar é pedir perdão. Admitir que sou culpado. Depois o quê? Reconhecer que eu não mereço. E em terceiro lugar, pedir perdão. Eu tenho que chegar para Deus e dizer, Pai, me perdoa. Me aceita. O pedido de perdão, meus irmãos, é fruto do reconhecimento de que não estou bem e que não sou perfeito como pensava antes. Os líderes religiosos pensavam assim, nós somos bons. Jesus, esse Jesus aí, não sabe nem com quem está comendo. Nós somos perfeitos, ele não. Tem gente que chega ao ponto de questionar Jesus. Quantos nesse mundo estão questionando Jesus, a palavra de Jesus, a verdade de Jesus? Porque se julgam perfeitas na sua maneira de pensar e de agir. Enquanto eu achar que eu sou perfeito, nós não vamos realmente pedir perdão. O nosso pedido então é me aceita, Senhor, me recebe. O irmão mais velho, por causa da sua religiosidade, tinha dificuldade de admitir esse fato na história. Precisamos então, meus irmãos, reconhecer que a religiosidade pode atrapalhar a ação de Deus nas nossas vidas. Atrapalha. Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo em nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos, nós somos chamados por Deus para dizer a Ele, Pai, eu pequei, Pai, me aceita como um dos teus filhos, Pai, me recebe em casa numa festa, Pai. Quando nós pedimos a Deus isso, a Bíblia diz que Ele nos dá o perdão que nós pedimos. Uma coisa que eu tenho aprendido com essa história é que Deus, quando eu digo que Deus nos chamou para uma festa, é que na parábola a festa não termina. Se você olhar lá no finalzinho da parábola, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim, e começaram a festejar.
O pastor Silvado que usa muita expressão. É igual festa de polaco, né? Não acaba nunca. Então, é verdade? Aqui não tem polaco não, né? Festa de polaco não acaba nunca, né? Então é interessante, irmãos, que a festa do céu, olha, é mais do que a festa de polaco. Vai longe, amém? Nunca acaba. Sabe por que não acaba? Porque nesse momento, quando eu estou falando para vocês aqui, em algum lugar nesse planeta, tem gente já se rendendo aos pés de Jesus e dizendo: Pai, pequei. Pai, me aceita como um simples trabalhador, mas me recebe, Pai. Pai, eu não mereço ser chamado de filho, mas me aceita, Pai. Eu acabei de dizer aqui, eu tenho certeza absoluta, os fusos horários são diferentes. Tem igreja que está fazendo apelo agora, tem igreja que tem crente lá anotando o nome de decididos, tem gente falando de Jesus para uma pessoa que a gente não imagina nesse planeta agora, e é por isso que a festa não para, tem festa no céu o tempo todo. E começaram a festejar. Não diz que vai parar essa festa. A festa continua. A festa está a todo momento, porque todo momento tem gente chegando para Deus dizendo: Pai, me perdoa. Pai, melhora a minha vida. Pai, muda a minha vida. Pai, transforma a minha vida. Eu preciso melhorar, eu admito isso. Os anjos já sabem da graça de Deus, que está esperando esse pedido para dizer: vem comigo, meu filho. Vamos para casa. Vamos festejar. Isaías 55, 6 e 7. Procurem a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Não existe tamanho de pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há pecador que Deus não ame. Não há. Porque Ele é bom em perdoar, diz a palavra. O perdão do Pai, meus irmãos, é fruto da sua graça, que não leva em conta os nossos pecados cometidos. E a Bíblia diz, lá em Isaías 43, 25, que Ele esquece. Mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Tem uma historinha, eu vou contar, está aqui dentro do sermão, vou contar, eu lembrei agora de uma irmã que dizia na igreja que ela tinha o hábito de conversar com Deus em sonho. E um dia o pastor, estava ali um pastor conferencista, o pastor do conferencista, e ele pregou a primeira noite, e quando chegou na porta, na sexta-feira, aquela irmã virou para aquele pastor e disse: pastor, eu tenho uma experiência com Jesus, e eu queria que o senhor conhecesse. Falou: qual é a sua experiência? Ela disse: todas as noites eu sonho com Jesus, converso com Ele em sonho, e é interessante, pastor, como Ele vem conversar comigo todas as noites. É mesmo, irmã? E aquele pastor conferencista também incrédulo nessas coisas, né? De Deus falar com as pessoas. Então eu disse: irmã, se é verdade, é mesmo? Então tá bom. Amanhã, quando a irmã conversar, ou hoje à noite, quando a irmã conversar com Jesus, pergunta para ele sobre mim, qual foi o pecado que eu cometi antes de entrar no seminário. Aí ela disse: tá bom, pastor, vou perguntar. E foi para casa na sua simplicidade. E então passou aquele dia, e o conferencista no sábado, olhando, procurando no auditório a irmãzinha que ia pregar, que estava lá, que conversava com Jesus todas as noites. Acabou o culto, pregou até mais rápido, porque ele estava curioso, queria saber se a irmã realmente conversava com Jesus. E quando chegou na porta, ele também estava muito preocupado. Se imagina se ela de fato conversasse com Jesus, e Jesus dissesse para ela qual foi o pecado que ele tinha cometido. Ele disse: vai acabar com a minha conferência. E ele então estava na porta, e quando a irmãzinha vinha chegando, a vez dela, ele pegou na mão da mulher, grudou na mão dela, não deixou sair. E daí, irmã, conversou, a irmã sonhou com Jesus. Sonhei, pastor. Conversou com ele, conversei, pastor. Aí ele tremeu nas bases. E então ele fez a terceira pergunta. A irmã perguntou para ele qual foi o pecado que eu cometi antes de ser seminarista e estudar para o seminário. Ela disse: perguntei, pastor. Aí ele ficou mais branco, mais pálido, e virou para ela e disse: o que ele respondeu, minha irmã? E ela olhou para ele e disse assim: ele respondeu: eu me esqueci. Eu me esqueci. A resposta de Jesus foi essa: o pecado que aquele pastor tinha cometido, ele havia esquecido. Amém? Sabe o que Deus fez com seus pecados quando você confessou e pediu perdão a Ele? Ele esqueceu.
A Bíblia diz que ele perdoa e esquece. Não adianta o diabo vir te lembrar. Não adianta. Sabe que o diabo, de vez em quando, lembra aquilo que você fez? Você lembra, você ainda, você está devendo essa. Diga para o diabo: Deus já me purificou de todos os meus pecados com o seu sangue derramado naquela cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele me perdoou e ele esqueceu todos os meus pecados. Diga isso para ele. Nunca se esqueça disso. Deus nos perdoa e esquece aquilo que fazemos quando nós pedimos a Ele o perdão. É assim que a palavra do Senhor está dizendo. Então, quando Jesus diz aqui que a cada fração de segundo, pessoas vão se alegrando, vão se arrependendo, o céu vai se alegrando, e o churrasco vai sendo revivido, e a brasa vai acendendo cada vez mais, bezerro gordo vai sendo morto, carne assada sendo assada, e cada vez mais a festa no céu continua. A palavra de Deus me diz então que a porta do céu está sempre aberta para aqueles que querem voltar para casa. Sempre aberto, o tempo todo. Lucas 15, 7, pois eu lhe digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 religiosos, pessoas boas, que acham que não precisam se arrepender. Se você acha que não precisa se arrepender, o céu não tem nenhuma alegria com você. Mas se eu compreendo e eu aceito que eu preciso pedir perdão a Deus e dizer: Pai, eu quero melhorar, vai ter alegria no céu. Por um. Imagine por tantos outros. Eu quero terminar então, concluindo aqui, que só a graça do Pai é que me traz para casa. Como eu disse há pouco, não é meu esforço. Eu costumo dizer nessas pregações, está aí num dos meus livros, essa seguinte frase que Deus me deu, porque eu não sou tão inteligente assim. Eu aprendi na parábola do filho perdido que a religião, ela só me leva até o quintal da casa. Lembra do irmão mais velho? Ele ficou no quintal. Mas a graça maravilhosa de Deus me põe assentado na mesa com Ele. Aí eu tenho que escolher se eu quero viver uma vida religiosa no quintal, ouvindo a música, o barulho da dança, zangado com Deus, porque está recebendo um pecador que eu acho que ele não devia receber, ou se eu quero dizer: eu pequei, não mereço ser teu filho, me aceita, me perdoa, meu Pai, e me recebe na tua casa, porque eu preciso melhorar. Eu preciso ser melhor do que eu sou. Mesmo sendo batizado, pertencendo à igreja, eu preciso e eu quero melhorar. Eu quero viver mais tempo na tua mesa do que na vida religiosa, do que fazendo um discurso religioso, do que fazendo uma pregação religiosa. Eu quero viver mais tempo na comunhão, na tua casa, na tua mesa, assentado contigo na tua festa, do que sendo um mero trabalhador cristão. Que Deus nos ajude a entender e aceitar que devemos buscar este perdão e pedir a ajuda do Pai para a gente melhorar. E Ele vai levar cada um de nós, como tem levado muitos de nós aqui, e vivemos uma vida já celebrando uma festa com Ele. Se sua vida está meio insossa, meio sem graça, ela pode melhorar. Se sua vida às vezes parece que não tem sentido, Jesus pode melhorar. Ele quer você sentado na mesa com Ele. Ele quer você alegre, comendo do bezerro gordo, do churrasco preparado por Ele. Ele quer você com Ele. Você pode melhorar. Amém? Eu vou pedir que você preste atenção agora a uma música que nós vamos assistir. Se puder apagar a luz é melhor. Nós vamos assistir e ouvir essa letra, para depois a gente orar por você. Presta atenção. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos.
justificam-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Na, 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 na. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo eu sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Gostaria de orar por você nesse momento, para que cada um de nós possa realmente fazer aquilo que ouvimos nesta noite, a nossa oração. Quem está aqui nesta noite que reconhece que precisa melhorar, que precisa da graça de Deus, para cada vez mais desfrutar do amor e da sua graça na sua mesa. Eu vou orar por cada um de nós. Se você deseja pedir isso para o Senhor, Pai, eu preciso, eu quero, me ajuda a melhorar. Quero ser cada vez mais presente na tua festa, não apenas um trabalhador na tua casa. Fica em pé no seu lugar se você quer pedir para o Pai nesse momento, me ajuda a melhorar. Fica em pé no seu lugar. Eu vou estar orando por você, vou estar orando por mim. Que nós entendamos que só a graça do Pai é que nos faz estar aqui nesta noite. A gente não merece, mas Ele traz a gente aqui. Ele nos dá essa festa. Pai, perdoa o nosso jeito de achar que somos perfeitos. Ajuda a gente a melhorar, Pai.
Ó Deus, perdoa e esquece os nossos defeitos quando nós abrimos o nosso coração para dizer para o Senhor que nós não merecemos, que nós pecamos, ó Pai, que nós erramos. E que só a Tua graça foi quem nos colocou na Tua casa, ó Deus, neste lugar de festa, neste banquete espiritual, Senhor. Só a Tua graça nos devolveu a vida, a liberdade, a autoridade, a alegria, só a Tua graça, Senhor. Pai, nós queremos agora, em nome de Jesus, pedir a Tua bênção sobre cada um de nós, Senhor. Ó Deus, Teus filhos que declaram nesta noite: eu preciso melhorar, eu quero mais festa contigo, Pai, eu quero mais intimidade contigo, Pai. Ó Deus, abençoa cada coração presente aqui nesta noite. Tu conheces, ó Deus, o que precisa ser arrumado em cada vida, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser tirado, ó Deus. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, ó Deus, faz uma obra nesta noite na vida de cada um de nós. Ó Pai, que Tua igreja, que cada um de nós, Teus filhos, possamos ser, ó Deus, povo que glorifica o Teu nome através da presença Tua, Senhor. Abençoa-nos nesta noite. Perdoa aqueles que precisam de perdão. Santifica-nos a nós que precisamos também de santificação. E ajuda-nos, ó Deus, a melhorar como Teu povo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar.